Olá, pessoal. Meu nome é Giovana Vacelli e este é um quadro Mulheres no Agro, uma iniciativa do canal Agricultura de A a Z. O quadro tem como missão reconhecer as mulheres do agropecuária e incentivar ainda mais a participação das mulheres na agricultura, na agronomia. E aqui entrevistaremos diversas mulheres que atuam no agro brasileiro. Essa série tem de entrevista o apoio da Bayer, que é uma empresa global, e a Rabobank Brasil, que é um banco parceiro do agronegócio. E na entrevista de hoje, a gente vai entrevistar de uma forma mais especial, que é o Dia da Mulher, com ela, que é mineira, engenheira agrônoma formada pela UFV, atualmente treinadora de vendedores no agro e escritora do primeiro livro de vendas no agro do Brasil, Miriam Xavier. E aí, Olá, tudo bem, Miriam. Giovana? Tudo bom? E aí, meu Tudo povo, bem? como é que vocês estão? Tudo jóia? Trocamos os papéis, tudo bem, trocamos os papéis aqui hoje, né, Giovana? Agora eu tô do lado de cá sendo Hoje entrevistada. para agradecer, uma forma de agradecer você, é o Dia das Mulheres, né? Entrevistando você hoje no Muito bom. quadro. Então, para a gente começar a nossa entrevista, queria que você falasse um pouco apresentando quem é a mulher Miriam. A mulher Miriam. Essa mulher Miriam aqui, Giovana, é uma mulher com muita fé, sabe? É bem espiritualizada, é uma mulher que gosta muito da família, que tem um amor muito grande pelas duas sobrinhas, Maria Fernanda e Mariane. A gente estava comentando aqui agora, né, nos bastidores, tem um amor muito grande pela UFV também, por essa casa aí, é muito Muito. bom ter feito parte da UFV, é muito bom estar aqui cada vez falando com vocês e com outras pessoas aqui que representam o agro. E eu tenho algumas características assim, olha, eu tenho muita energia e eu sou bem agitada, então eu não consigo ficar quieta, nem no sentido de trabalho e nem na vida, assim, sabe? Eu tô sempre em movimento. A Sim. mulher Miriam, ela é muito obstinada por aquilo que ela faz, ela gosta muito, ela é muito apaixonada pelo que faz. E, e mais ainda do que pelo trabalho em si, pelo que eu tô fazendo em si, mas pelos resultados, sabe? Eu tenho uma Sim. paixão muito grande por transformar a vida de outras pessoas, por fazer a diferença na vida de outras pessoas. E engraçado que eu acho que desde muitos anos, não lembro quando começou isso assim, mas eu tinha dentro de mim já uma certeza, não sabia como, mas eu sabia que de alguma forma eu ia impactar a vida de muita gente. E vem acontecendo, né? Então, graças a Sim, Deus aí, tá dando certo. tá dando certo. Então, conta pra gente também um pouquinho como o agro entrou na sua vida. Ó, eu falo que antes de eu escolher agro, né? O agro já fazia parte de mim, não tinha nem como, né? Já tá na minha genética até. Meu avô já morava na roça, era produtor, meu pai era produtor de leite, né? Então a gente nasceu e foi criada na roça e moramos. Eu até 9 anos, minha irmã até uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, a gente morou na roça. Então a gente já Você teria como sabia ali a fugir. realidade, não tinha jeito, assim, e a gente já sabia a realidade do campo desde pequena, né? De acompanhar no dia a Sim. dia mesmo, de ver meu pai acordando cedinho pra ir tirar leite. Minha mãe era professora, né? Dava Uhum. aula lá na escola, lá na roça também. Então, assim, a gente cresceu nesse meio mesmo, e aí depois realmente veio a escolha de fazer agronomia lá na frente, mas já tava em Sim. mim já. Então, lembrando do seu tempo de universidade como estudante, o que você sonhava com a sua vida profissional? Acho que uma coisa eu até já falei, né, que eu tinha muito isso, né, de uma certeza de alguma forma de que eu ia impactar a vida de muita gente. Como todo estudante, eu acho, assim, eu queria ter uma carreira de sucesso, eu queria, né, fazer muita coisa, não sabia ainda qual área atuar, eu sabia algumas que eu não gostava. Né? Então eu Sim. entendi que eu não gostava muito de pesquisa, de ficar dentro de laboratório, não era comigo. Sempre gostei mais da prática. Os estágios que eu fiz foram mais práticos, né? Eu fiz empresa júnior, participei da Agroplan aí, 3 anos e meio da Sim. faculdade. Então já sabia que eu queria alguma coisa, construir alguma coisa dentro disso, de área de gestão, não Com necessariamente área pessoas, de né? vendas. E você sabe, você falou uma coisa muito interessante, Giovana. Eu brinco hoje assim, ó, que eu escolhi agronomia para ver se mexer com planta, que é mais fácil do que mexer com gente, né, para ver se ia dar certo. E na verdade, no fim das contas, eu fui mexer com gente, porque eu trabalho a maior parte do Com tempo gente. é treinando pessoas, né? Então,
Não tem muita gente, Sim. não tem muita gente de fugir disso não, tá, meu povo? Quem tá aí ouvindo aí, tá achando aí que vai trabalhar dentro do laboratório, que vai ficar quietinho lá, tem que lidar com gente o tempo inteiro, a gente tem que desenvolver isso o tempo todo. É, toda hora tem que conversar, sempre tem gente para falar, para aprender Sim. um pouco. E Uhum. como você enxerga o perfil da mulher no agro brasileiro? Olha, a gente tem, eu falo que tem muito essa separação, né, de a mulher, não sei o que no agro. E eu, né, como entrevistadora aqui do nosso canal aqui, da nossa série que Mulheres no Agro, eu acredito que a gente tem sim que fortalecer cada vez mais as mulheres, né? Mas Sim, o perfil da mulher no agro é o perfil de um profissional qualquer no agro, né? Então, a sim, gente tem mulheres trabalhando em todas as áreas de atuação hoje, inclusive em cargos altos dentro de grandes companhias, né? A gente vê aqui as mulheres que vêm aqui para as entrevistas. Então, tem produtoras rurais, tem, e aí de perfil de pessoa, tem de todo jeito, como qualquer, né, pessoa mesmo. Então tem sim. mulheres que são mais ativas, mais falantes, que fazem vídeo e que são excelentes comunicadoras. Tem as que estão mais nos bastidores ali, mais na produção, ou trabalhando mais no administrativo, seja de fazenda, seja de empresas, né? Então a gente tem muita gente diferente e tem muito espaço diferente para ser ocupado, né? Sim, muito, muitas áreas, né, para serem ocupadas. E Sim. mulher pode ir em qualquer lugar. Com certeza, Então, com certeza. Não tem, assim, existia isso, né? E acho que ainda existe um pouco dessa frase, né? Que o pessoal fala, sim, ah, a gente pode estar em qualquer lugar. Claro que pode, gente. Né? Acho que, pode ter alguma barreira, pode ter alguma coisa aí que a gente claro. vai passar, mas como qualquer profissional que está começando, às vezes vai ter um entrave, vai ter uma dificuldade, ou vai Sim, ter alguma coisa ali que você vai aos poucos amadurecendo, se desenvolvendo para você alcançar, né? Até comentei com vocês aqui no é, nos bastidores também. Lembra que a gente estava conversando aqui? Eu falei, cara, sim, a gente olha e às vezes parece que tá tão distante, né? Então, assim, não, mas a Miriam é parece. escritora, né? A Miriam tá lá, não sei o que, eu tô aqui dentro da faculdade ainda, gente. Passa Passa rápido, rápido. acontece, né? E é muito possível, né, Giovana? É só a gente ir construindo Sim. isso aí. É só correr atrás, persistir, né? Que dá certo. É, as coisas mudaram muito ao longo dos anos. E antes a quantidade de mulheres no curso de agrários era muito poucas, né? E hoje a gente vê até um equilíbrio nas faculdades de agronomia, das agrárias. Então, houve também um aumento da participação feminina nos cargos de liderança, de empreendedorismo, nas vendas, entre as outras áreas. Você ainda sente que há uma dificuldade da mulher no agro? Tem uma dificuldade, Giovana, assim, ó, né? A gente não adianta a gente fechar os olhos para o que existe na sociedade e falar assim, não acontece, não existe, a gente já está em 2023, né? Não tem como a gente fingir e dizer que tá tudo bem. Tem, realmente, infelizmente tem. Situações chatas que acontecem de todo jeito, de preconceito, de assédio, né? Infelizmente tem. Só que eu penso muito assim, olha, se a gente se coloca nessa posição, sabe? Se a gente só enxerga a parte difícil, vai ficar mais difícil ainda, sabe? Sim. E eu acho que assim, Não pelo enfrenta, menos eu né? sempre. Não, tem que tentar, tem que experimentar, tem que bater a cabeça um pouco, sabe? Sim. Tem que saber se posicionar e é só fazendo que a gente vai aprendendo isso. É só na Sim. prática, na vivência, que a gente aprende a se posicionar um pouco mais, a gente aprende a ser mais confiante, trabalhar essa autoconfiança é super importante o tempo inteiro. Eu convido sempre, Giovana, assim, ó, as mulheres a pensarem assim, ó. Se por ser mulher eu tenho que provar que eu sou capaz, e às vezes acontece, às vezes dentro de alguma Sim. empresa, fica ali o pessoal cutucando, perguntando demais, só para, vamos dizer assim, para testar, será que ela sabe mesmo? Será que ela dá conta? Então, É, se existe isso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando, reclamando, dizendo, ai meu Deus, ou eu vou pegar isso aqui e falar assim, eu tenho que saber mais? Então me dá aqui que eu vou estudar e eu vou saber mais do que todo mundo, sabe? sim. Se a gente tem que provar que a gente é forte, se a gente tem que enfrentar algumas coisas, então a gente vai sim trabalhar autodesenvolvimento cada vez mais e a gente vai ser assim cada vez mais destaque como profissional e Sim. como ser humano, porque a gente se desenvolve e a gente está aberta e disposta a isso, né? Sim. Então, acho Muitas que é mulheres no usar. cargo de
muitas mulheres no cargo de liderança, tipo, dando conta de Tem, tudo. Muitas tem. E aí, mulheres. assim, Porque ó, acho que a gente emprestou. precisa. Sim, e a gente precisa olhar para essas mulheres, Giovana, e falar assim, cara, será que foi tão fácil assim, sabe? Será que começou e deu tudo certo? Algumas realmente tiveram o apoio da família né, passaram por pouquíssimas situações ou nem passaram. Né? Até a gente já Aham. entrevistou algumas aqui que falaram isso, relataram, olha, eu Sim, nunca tive nenhuma situação assim. Mas a gente sabe que tem muitas que passam por muitas. grandes questões, grandes dificuldades. Eu escuto muito isso, eu recebo muitas mensagens assim, sabe? Ah, na minha Sim, empresa tá acontecendo isso. Ah, aconteceu isso na fazenda hoje que eu fui visitar. E aí, assim, não adianta a gente ficar só parada reclamando ou dizendo, ah, é mais difícil para mulher. Sabe, eu acho que sim, cortar essa palavra e pensar assim, é desafiador pra gente? É. O que que eu posso fazer então para que com esse desafio aí eu me desenvolva e eu vou dar conta e eu vou fazer acontecer sim. aqui na minha vida e eu vou assim, não só pra mostrar para as pessoas para dizer assim, ó, tá vendo? Eu fiz, sabe? Consegui. Mas para mostrar pra gente mesmo, sabe? A gente às vezes É, falta a gente acreditar na gente, é verdade. Tem que para acreditar depois outras mais. pessoas acreditarem, com certeza. Com certeza. Sim. Logo que você se formou, você encontrou barreiras pelo fato de ser mulher? E como você superou elas? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Assim, quando me perguntam, Giovana, assim, se tem alguma situação específica, sabe? Sim, E assim, eu acho que na época que eu formei, eu não pensava nesse quesito, assim, sabe? Eu não tava, sim, eu tava achando difícil passar em alguns processos seletivos que eu tava tentando. E eu tava tão focada nisso que eu não pensava assim, ai, será que é porque eu sou mulher? Pelo contrário, eu fui da empresa Júnior há muito tempo e eu fiz muito processo seletivo, né? Eu fazia as sim, entrevistas pro pessoal que ia entrar. E aí o que eu comecei a pensar é assim, ó, será que eu tenho realmente o perfil dessas empresas que eu tô tentando entrar, dessas multinacionais? Porque eles têm um processo seletivo muito bem estruturado. Se eu não tô sim, passando, eu vou pra dinâmica, eu faço entrevista, não sei o quê, e no final não dá, ou realmente, né, não é essa empresa, eu vou achar outra aqui, ou eu não tenho esse perfil que eles estão buscando agora. sim, E hoje, mais ainda, eu enxergo isso, sabe? Não acho que eu não passei, por exemplo, em algum processo seletivo porque eu era mulher. sim. Porque na época eu ficava muito calada, eu sempre fui muito observadora, sabe? Eu sempre fui muito de olhar e eu nunca tive muita paciência com gente que quer aparecer. Sim, Sabe, que quer assim, aparecer mais que todo mundo, que quer forçar a sim, barra, sabe? Processo tá. seletivo sempre tem dessas, né? Dessa galera. Sempre tem. E eu não Acho que tinha em qualquer paciência com lugar, né? isso. Tem, no mercado também tem, né? Então, assim, eu ficava olhando isso e eu não tinha paciência com isso e eu ficava mais quieta, observando, dava minha opinião de vez em quando. Só que, qual que era o meu erro? Até, né, falando pra galera que tá aqui pensando aí, ó, nos próximos meses em fazer algum processo seletivo, vou estar passando por isso agora. Se você se cala frente a qualquer situação que você não tá concordando, é, o seu calar vai só contra você, muitas vezes, sabe? Sim. Lógico, né? Tem que ter bom senso também. Você não vai brigar com alguém ali, nem no processo seletivo, nem na rua por causa de alguma coisa. Mas se alguém tá falando alguma coisa perto de você que você não concorda, ou que você não tá gostando, você tem que ser mais firme, você tem que se posicionar, sabe? Porque afinal de contas, tá sendo observado que essa pessoa, todo mundo que tá em volta tá vendo que essa pessoa tá lidando de Sim, um jeito muito estranho e tudo mais, só que eles também estão observando que você tá calado. E é isso que acontecia muito. Então, trazendo de novo para a pergunta que você fez, né? Eu não consigo enxergar alguma coisa específica de por ser mulher tive dificuldade. sim. Mas é fato que talvez pela criação, por tudo que eu passei na vida, assim, de algumas situações realmente dizer, olha, não fala, deixa, sabe? Eu fui ficando mais quieta. Hoje, Sim. se alguém falar alguma coisa, por exemplo, falar, sei lá, do agro, alguém fala mal, fala alguma coisa que eu não concordo, eu falo, ah, Giovana, eu não fico calada, não. Não fico, não, eu falo, não, Aprendeu, né? até quando eu sei que não vai adiantar eu argumentar. Mas eu falo por Argumentando. quê? Porque sempre tem mais alguém em volta e eu sei que para essas pessoas pode ficar um recado muito ruim se eu me calar, sabe? Então, para as Sim. mulheres que estão aqui ouvindo a gente assim, não é brigar, não é ficar, né, arrumando confusão, Discutindo. mas é saber se Argumentar posicionar. de forma tranquila. Sim, super importante saber se Acho posicionar, importante sabe? também.
E também tem que aprender também bastante, né? Agora que tô no começo do curso ainda, já vai aprendendo a não É se isso calar e aí. aprender a argumentar de forma certa. Isso. E experimenta e vai fazendo. Então, Sim. igual aí, né, você tem o canal aí, Agricultura de A a Z. É, entre vocês, eu sempre estimulo isso com a galera, assim, ó, entre vocês, sempre existe algum grupo que você tem, seja dentro de um estágio, de um trabalho, de um projeto, né, ou se é com amigos que seja, sempre existe um grupo que é o seu ambiente seguro. Sim. Sempre existe um lugar que você se sente à vontade para falar a sua opinião e você não vai achar que as pessoas vão rir de você. Uhum. Nesse ambiente seguro é o lugar para você experimentar mais, para você, sabe, se desafiar, falar um pouco mais, se oferecer para dar algum tipo de palestra ou para ensinar algo, porque Aham. experimentando e se fortalecendo dentro desses ambientes seguros, na hora que você vai pro mundo real, pro mundo lá fora, vamos dizer assim, você já tá muito mais forte, muito mais preparada, né? Você já Preparado treinou para o isso, já mercado tem. também, né? Sim, também, né? Então, acho que vale a pena pensar a respeito disso aí, ó. Qual que é o seu ambiente seguro e aonde que dá pra, sabe, experimentar um pouco mais. Sim. Então, como foi essa grande mudança de trajetória ao mudar de consultoria e seguir para a área de ministrar cursos, vendas no agro e até mesmo a escrita para o seu lançamento do livro, do primeiro livro de vendas no agro do Brasil? Sim, sim. Ó, eu fiz uma mudança, Giovana, até engraçado, assim, né? Eu falo sobre isso, assim, sobre a consultoria mesmo, assim, com muito amor e com muito respeito pelas pessoas todas de lá, porque ali foi uma grande escola, né? Além de outras que eu já tive na vida, assim, mas foi uma Sim. grande escola, foi um espaço que eu tive muito aberto para crescer, para me desenvolver. E além de um respeito e um carinho muito grande pelas pessoas dali, eu gostava demais do que eu fazia, sabe? Olha que engraçado. Então, eu não saí da consultoria porque, sei lá, não estava me agradando, porque, sei lá, eu não gostava de alguém ou de alguma coisa que eu fazia. Eu adorava o que eu fazia. Eu rodei, Giovana, imagina uma menina que morou na roça, que saiu depois para estudar, mas que, assim, eu não viajava para um monte de lugar, Sim. assim, sabe? E na consultoria, eu rodei o Brasil inteiro. Eu conheci cada canto desse país, assim, tão maravilhoso, sabe? Tão rico Sim. de tudo, assim, sabe? Que o agro tava ali na sua maior potência. Então eu fui pro interior do Ceará, eu fui pra Cabrobó, no interior do Pernambuco lá. Eu rodei, assim, o Caxias do Sul, lá no sul também, sabe? Inteiro. Então eu rodei o Brasil inteiro fazendo consultoria. Eu amava demais o que eu fazia. Só que, o que que acontece? Ops. Só que o que acontece? Eu já tinha sido, eu brinco que eu já tinha sido picada pelo bichinho do digital, sabe? Eu já tinha experimentado isso daqui, eu já vinha estudando muito sobre Sim. YouTube, sobre redes sociais, sobre Instagram e tudo mais, comunicação de forma geral aqui. E Sim. aí, dentro da consultoria ainda, eu já comecei a fazer vídeos. Meus primeiros vídeos foram sobre rastreabilidade de vegetais, que era o que eu trabalhava na época. Eu Uhum. comecei a fazer, a gravar, e aí eu resolvi que eu ia abrir um curso. Então, na verdade, eu cheguei no ponto que eu tinha dois negócios. Eu fazia eu fazia consultoria, já tinha trazido alguém para o meu time, a Ludmilla, que foi quem assumiu todos os clientes depois, maravilhosa. Da UFV também, busquei ela Da aí. FV? Busquei no lugar certo, né? Você é o lugar certo. E aí a Ludmilla já trabalhava na minha equipe, já na consultoria. E junto com isso eu estava fazendo já alguns cursos online. Tanto cursos mais técnicos daquilo que eu trabalhava, então eu dei treinamento de produção de orgânicos. Eu abri uma turma de certificação de Global Gap, que é uma certificação que eu trabalhava, e fiz curso assim, e comecei a fazer também um curso de formação de consultores no agro. Aí já começou a mudar um pouco. Opa, formação de consultores e tal. Aí eu fui entendendo que as dúvidas do pessoal eram muito mais voltadas para vendas do que para consultoria em si, né? Então era vendas, e aí dentro de vendas veio um monte de gente começar a me pedir ajuda. Eu convivia, né? Nessa época da consultoria, eu Uhum. convivia muito com o pessoal das revendas e de multinacionais. Então sempre estava também nesses meios, fazia treinamento com essas turmas, e que eram treinamentos primeiro técnicos, depois começaram a vir treinamentos mais de comunicação, de liderança. Eu fiz muito treinamento assim antes também, no campo e na cidade, né? No campo e nas Sim. revendas.
E aí eu já tava assim, ó, num momento que eu tava fazendo duas coisas, eu já tinha dois negócios rodando, a consultoria e o meu negócio. E eu acho que assim, chegou uma hora de ter que decidir, sabe? Pra Sim, realmente estar mais entregue ali, pra estar full time, fazendo uma coisa só e conseguir fazer a diferença dentro desse lugar. E eu entendi que era com o meu negócio que eu queria fazer isso, que eu queria treinar pessoas. E uma coisa assim, ó, que me trouxe muito para essa decisão, sabe, Giovana? É, quando eu comecei a ensinar profissionais que atendiam os produtores, eu entendi consultores. que Você juntou, né, as duas coisas que você gostava. eu juntei assim, ó. Eu quero fazer muita diferença no agro, gerar muito resultado para o produtor. Isso era o que eu fazia. Só que Sim. quando eu trouxe pro digital, ou seja, consegue alcançar muito mais pessoas de regiões diferentes, né? E quando eu comecei a treinar os consultores e os vendedores, ou seja, pessoas que atendiam os produtores, eu entendi que o impacto ia ser muito maior, o meu recado ia chegar a muito mais gente, sabe? Eu ia conseguir Sim. que seja aqui de trás, aqui, fazer a diferença na vida de um vendedor, que depois ia fazer a diferença na vida de um produtor e de muitos Sim. produtores, né? Então, e aí Porque eu acho que impactar mais foi. gente ainda, né? E aí eu acho que Porque foi a aí, quando decisão você foi vai dar nesse o sentido. treinamento, é muita gente com o treinamento, né? E cada pessoa ajuda outra pessoa, então acho que vira Sim, muita gente sim, ajudando. Eu acho que sim. foi uma boa escolha, né? Se você está feliz. Olha, eu sou muito realizada com o que eu faço. Muito, muito, Giovana. Eu falo assim que essa mensagem, cada mensagem que eu recebo, falando, agradecendo, ai, Miriam, ouvi o podcast, gostei demais, ai, eu tô lendo o livro e, nossa, tá me ajudando muito, assim. Cada mensagem dessa, assim, ó, eu falo que é combustível pra mim, sabe? Sim, Que me aquece o coração e me movimenta e me faz continuar. Então, aí veio tudo isso, né? Veio, não existe ninguém, quase ninguém falando hoje sobre vendas no agro no Brasil. Olha isso, olha isso. E isso tem para muitas áreas, tá? A gente tem no agro muitas oportunidades que elas não estão sendo exploradas, ocupadas, né? sim, Tem muitos espaços que são espaços pouquíssimo ocupados. Então, a área de vendas no agro ainda hoje, Giovana, é uma área que tem pouquíssimas pessoas falando. Dessas poucas pessoas que estão falando sobre vendas no agro, quando a gente tira aqui as pessoas que são de fora do agro, porque tem muita empresa que dá treinamento para todo mundo, né? Tem muita gente da área de administração que vem para cá pro agro para dar treinamento. Quando a gente tira essa parcela e pega só assim, ó, quem é do agro e está dando treinamento de vendas no agro, reduz muito. É muito. muito menos gente. E aí a gente pega essa galera e vê assim, ó, quem dessas pessoas está fazendo um trabalho ativamente em várias redes, né? Nas redes sociais, mas quando a gente fala redes sociais, eu estendo até assim, ó, livro. Realmente, você começou a apresentação aqui dizendo, é o primeiro livro de vendas no agro publicado no Brasil, não tem outro ainda. É o primeiro e único até então. Né? Podcast de vendas no agro. O agro é vendas, todo mundo lembra do agro é vendas quando a gente fala disso. Sim, Né? Meu YouTube tô reativando agora nesses dias, então pode seguir lá e vocês vão ver também muita coisa. Então, assim, a gente precisa ir aos poucos ocupando esses espaços, não dá para abraçar o mundo, né? sim, Mas entender que com aquilo que a gente sabe, a gente já consegue ensinar muita gente, a gente consegue inspirar muita gente e é um pouco sim. sobre isso também, sabe? Dessa responsabilidade que eu sinto. O que eu sei, eu preciso compartilhar. Né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo agora, que está assistindo esse vídeo aqui, inclusive Giovana, Eustáquio que está aqui nos bastidores, todo mundo aí, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E todo Sim, mundo inspira outras pessoas através das suas próprias atitudes. Então tem que começar a falar, senão não adianta, né? Quietinho dentro de casa, escondido lá, não vai não inspirar ninguém, adianta. não vai acontecer. É verdade. Então, se você pudesse voltar atrás, o que teria feito de diferente durante os primeiros passos da sua carreira? Giovana, eu não teria feito nada diferente. Eu talvez, se eu pudesse falar com a Miriam lá de trás, assim, de vez em quando eu voltaria lá para dar um abraço nela e falar: continua, continua, porque às vezes a gente dá uma desanimada, né? E às Sim. vezes a gente não tem ninguém para falar isso, às vezes para dizer, vai que dá certo e tal. Uhum. Mas assim, hoje eu tenho muita consciência, Giovana, que esse começo de carreira meu, né? Eu tive um começo de carreira que foi muito desafiador,
primeiro, não passei nos processos seletivos, fiz estágio nos Estados Unidos, voltei, tentei mais alguns processos aí que eu passei. Então, assim, essa fase não foi uma fase fácil, sabe? De muita angústia, de muita dúvida, né? Aquela ansiedade ali de será que eu vou conseguir? Será que dessa vez vai? Né? Depois, o meu primeiro emprego no Brasil também foi muito desafiador por muitas questões. Eu falo até muito sobre isso dentro das minhas mentorias, assim, eu conto um pouco mais. Mas, assim, tudo isso que eu passei, Giovana, eu tenho muita consciência de que me preparou para o que eu faço hoje. Sim, foram Sabe? angústias, foram desafios necessários, né? Para chegar onde você chegou Sim, e estar feliz para com o que você chegar, fez, com o que você exatamente. faz. Tem aquilo que a gente falou, né? De ser grato a tudo aquilo que a gente agradece pelo que tem hoje, porque a gente consegue olhar para trás e ver o tanto que foi difícil, que foi desafiador e que a gente fez até aqui. Mas até por uma outra questão muito importante também. Hoje eu trabalho muito com desenvolvimento humano, querendo ou não, eu trabalho treinando pessoas, né? É, e cada pessoa que chega até a mim e fala, Miriam, eu tô com uma dificuldade dentro da minha empresa, ou com o meu chefe, ou com alguém da equipe, ou eu não tô conseguindo saber para onde eu vou, eu não sei o que eu vou seguir daqui para frente, não tá fazendo mais sentido o que eu faço hoje. Tudo que chega para mim tem muito a ver com a minha história, na maioria das vezes, olha isso. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, como é que eu ia aconselhar uma pessoa hoje? Sim, como eu ia conseguir ajudar, né? Sabe? Ia ser assim, eu acho que você pode fazer assim. Mas não, eu consigo falar assim, olha, vai por esse caminho aqui que isso aqui vai dar certo, sabe? Não Sim. vai por esse aqui, porque eu tentei muito desse jeito aqui e não consegui, sabe? Vai por aqui, aqui tá melhor. Eu consigo orientar mais as pessoas porque eu passei Sim. por isso, sabe? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria escrito a mesma história de vai passar por isso, vai ter dificuldade, vai passar aperto, vai querer desistir de vez em quando, mas vai continuar, sabe? Eu acho que Vai dar seria assim. certo. Vai dar certo. Miriam, fala pra gente uma dica que você daria para uma caloura de um curso de agronomia, ou quem tá cursando igual eu, ainda tô no terceiro semestre agora, e para os jovens profissionais que estão começando as atividades profissionais no agro. Deixa eu contar aqui a história que eu contei pra vocês agora aqui atrás nos bastidores. Eu vou contar aqui pro Sim. pessoal. Eu já fui algumas vezes à UFV depois que eu formei, né? Muitas até, se pensar assim, né? Pra dar palestra, pra visitar mesmo. Às vezes eu tava passando por aí e entrei na universidade. É sempre muito gostoso entrar na universidade, assim, né? E relembrar tudo aquilo que a gente viveu. É gostoso estar aí. Eu tive uma experiência especial, assim, sabe? Diferente no final do ano, no final de 2022, que eu fui lançar o meu livro, inclusive com a ajuda de vocês aqui do canal, né, o Pedro, os meninos lá que reservaram o auditório, que fizeram lá bastante coisa aí pra acontecer. E, e aí foi uma sensação um pouco diferente entrar na universidade dessa vez, sabe? De enxergar assim, ó, primeiro, cara, olha onde eu cheguei. Eu tô dentro da universidade lançando o meu livro. Sabe, assim, é indescritível até, assim, a sensação, sabe? Imagino. E, e aí, não, e aí dentro da universidade, estando lá dentro, assim, eu desci, assim, pra pegar uma coisa no carro, eu lembro, e, e aí eu comecei a olhar em volta, assim, sabe? E aí sabe quando passa realmente aquele filme na cabeça? Porque eu lembrei, eu estudei na universidade aí desde ensino médio, que eu fiz o Colune, então Sim. desde 15 anos que eu morei em Viçosa, saí super nova de casa. E aí eu ia pro Colune a pé, obviamente. Eu ia a pé pra universidade. Eu ia com Sim. ir no RU desde os 15 anos, sabe? Eu tomei sol e chuva nessa reta aí muitos anos, 8 anos pra ser mais precisa, É, sabe? muito tempo. Muito tempo. E aí, assim, eu até comentei com minha mãe depois, eu falei assim, engraçado, né? É, é uma sensação, assim, ao mesmo tempo, assim, de muita gratidão por tudo que eu tenho hoje, porque a gente olha pra trás e lembra, né? Tudo aquilo que a gente passou, os perrengues, né? As dificuldades, as dúvidas, tudo isso. E Sim. a gente fala, cara, olha onde eu cheguei, que bom estar aqui, né? E dando graças a Deus por cada coisa, assim, tipo, a roupa que eu tinha bonita pra eu usar, o carro que eu tava dirigindo, a comida que eu tava ali comendo, mas também, assim, cara, olha onde eu cheguei. E aí
Quando eu olhei pra trás, pensei nisso, assim, né, do que eu vivi, eu lembrei uma coisa, Giovana, assim, ó, não era uma vida difícil, sabe? Não era uma vida sacrificante, assim. Era Sim. gostoso ir pra aula, né? Era gostoso andar nessa reta aí. Ah, tomei chuva, ah, hoje eu tô cansado, ah, tô com preguiça de ir pra aula, mas era bom demais, sabe? Então, assim, é muito bom a gente olhar pra trás e ver e conseguir, sabe, enxergar o tanto que a gente evoluiu, mas tô contando essa história aqui pra dizer que quem tá aí dentro da universidade, chegando agora, tá no começo do curso, quem já está até mais perto de formar ou já está no mercado, é, eu faço esse convite, olha para trás e vê o que você já construiu até aqui. E Sim. agradece por isso, sabe? E se valoriza por isso, porque não foi fácil, com certeza, né? A história de ninguém é só flores, só maravilha. Sim. Agora, olha para frente e também enxerga que em um ano muita coisa acontece. Em 5 anos de faculdade, muita coisa acontece também, né? Muito. Então, a Miriam tá lá dando palestra, nossa, a Miriam lançou um livro, nossa, não sei o quê. Gente, isso pode estar muito mais perto da realidade de vocês, se vocês quiserem. Se vocês quiserem Sim. escrever um livro, se vocês quiserem abrir um podcast, se vocês quiserem fazer. Não estão aqui com um canal do YouTube aqui e uma galera da universidade também, né? Participando e Sim. vocês fazendo isso tudo aqui acontecer. Então, é muito mais possível do que a gente imagina, Sim. sabe? A gente acha E que é acontece. árduo no começo, difícil, ficar andando lá na reta, mas quando a gente vê histórias como você, as outras mulheres que a gente entrevistou, ou qualquer outra pessoa que a gente conversa, vê que é inspirador, vê que vai dar certo no final, que sempre dá certo, que a gente sempre consegue um caminho bom, né, pra conseguir Sim, e ser feliz, é com o que certeza. importa. Com certeza. E ser feliz em cada etapa, né? Não adianta a gente Sim, achar assim, eu vou ser feliz no quando eu final, estiver lá na frente. é, Não. É ser feliz a cada dia e construir a cada dia. Assim, ó, e não tem jeito, né? Não sim, dá pra esperar passar um ano. Ah, daqui a um ano eu vou estar melhor. Se não estiver dando o seu melhor para as coisas acontecerem, no máximo vai ganhar uns quilos, vai ganhar umas rugas na cara aí, e só isso que vai acontecer, sabe? Então tem que também fazer, né? Tem fazer que acontecer o agir. processo inteiro. É. Miriam, quais os principais movimentos recentes que você acredita que contribuíram para para uma maior participação da mulher no agro e quais você acha que podem ser implementados para aumentar? Movimentos importantes, ó, Giovana, tem alguns grupos de mulheres que começaram a ser criados há poucos anos. Já existiam, às vezes regionalmente, menores e tudo mais, e aí começou a virar meio que uma febre, né? Uma coisa assim de, todo mundo tem um grupo de mulher e não sei o quê. E eu vejo que hoje esses grupos têm uma importância muito grande. Inclusive, eu participo de alguns e eu conheço pessoas de alguns grupos, né? Eu Sim. falo que cafezeira demais do jeito que eu sou, né? Que eu tomo muito café, eu acabo indo muito para esse universo de cafés e cafés especiais e eu conheço muitas mulheres do café, por exemplo. Eu estou em alguns grupos, tanto grupo de WhatsApp, quanto conheço muitas mulheres que têm uma atuação forte. O que eu vejo? Que essas mulheres hoje, elas atuam em diversas áreas diferentes, né? A não ser que seja um grupo muito específico, por exemplo, de produtoras, de cafeicultoras, de alguma coisa assim, mas tem grupos aí que são bem misturados, sabe? Que tem gente que atua no jornalismo, que atua na produção, que atua nas vendas, tá? Bem diverso o grupo e isso traz uma Uhum. riqueza muito grande, porque eu vejo o tempo todo essas mulheres compartilhando muito sobre conteúdo técnico. Eu vejo elas compartilhando muito sobre o dia a dia, gestão, liderança e qualquer outro desafio. Aí sim, lógico, tem a parte que uma vai aplaudir a outra pelo que está fazendo, pelas conquistas, que também é muito importante, mas não é Sim. só uma coisa que eu acho importante, assim, sabe? E muito interessante. Não são grupos só de dizer, vamos dar as mãos e vamos, sabe, vamos bater palma agora para todo mundo. Não é só sobre isso, sabe? É sobre Uhum. construir isso e uma realmente ajudar a outra naquilo que sabe fazer melhor, né? Sim. Se eu sei fazer treinamento de vendas, eu posso ajudar nesse sentido, na parte de vendas. E aí vai ter alguém que vai Uhum. me ensinar alguma coisa que eu não sei de parte técnica, ou de, né, ou vai me apresentar para alguém que eu não conheço, sabe? Vai Sim. abrir portas. Acho que hoje mais importante do que ter grupos
E os grupos de mulheres são só uma parte, né? Tem mais um outro lado aqui que eu até quero trazer. Mas, assim, acho que mais importante do que só ter espaço, e muitas mulheres que a gente entrevistou aqui falaram sobre isso também, né? Nesse contexto. Mais importante ainda é capacitar, sabe? É preparar as mulheres, né? E eu ouvi isso de uma forma muito, muito interessante, assim, há pouco tempo, até de um homem que eu participei de um evento, dei uma palestra num evento lá da Coplacana, eu dei um evento da Coplacampo, em Piracicaba, e uma das pessoas que fez a abertura do evento, que é o Thiago é diretor na Bayer hoje, e ele falou assim, uma coisa muito interessante, ele falou assim, mais do que como é que é? Inclusão não, mais do que diversidade, né? Ou seja, mais do que só abrir o espaço para mulheres entrarem, a gente precisa cada vez mais trabalhar a inclusão. E inclusão a gente tem que pensar em todos os sentidos, né? Inclusão no sentido de o próprio time entender que ele também é responsável para ter esse ambiente favorável para a mulher se desenvolver, a própria mulher também entender isso e entender assim, ó, eu penso demais e eu conversei com algumas pessoas nesse dia também sobre isso. Não adianta a gente achar assim, agora tem mais espaço para mulher, que bom mesmo, sabe? Mas não fique esperta não e não gera resultado para sua empresa não, sabe? Para ver se você vai continuar. A porta abriu, sabe? Mas se abriu, vai dar o seu melhor, faz acontecer, gera resultado para a empresa, porque a gente está falando também de negócios, né? Não adianta a gente ficar falando só no mundo do, que bonitinho, vamos dar as mãos. E uma coisa que eu achei legal, porque assim, o meu perfil é esse, né? Eu sou muito pé no chão, assim, eu sou muito, cara, eu não gosto desse negócio de motivação só de balançar a mão, não, sabe? Motivação para mim é motivar para a pessoa ir para ação, então é a palavra mesmo, né? Motivação. Trazer motivos e trazer insights para a pessoa ir para ação, e mais até do que isso, é trazer direcionamento. As minhas palestras são assim. Miri, você pode dar uma palestra mais motivacional aqui? Eu falo, eu posso, mas não é só balançar a mão, tá? Eu não fico fazendo isso lá, não. Eu não faço essa parte de balançar a mão, não. Minha motivação é direcionar, é trazer um pouco de história, de experiências e falar com o pessoal, olha, vai agora e faz acontecer. E eu tenho tido uma abertura muito grande quando eu falo assim, sabe? E as pessoas têm gostado muito disso. Acho que todo mundo tá meio cansado daquele negócio só de olha as mulheres, olha, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, sabe? É importante conscientizar, vai continuar sendo por muito tempo, tanto para a mulher quanto para muitas outras causas, que a gente tem muita coisa ainda nesse nosso país e nesse mundo aí, né, de preconceito, de entraves, mas a gente, além de conscientizar, a gente precisa fortalecer essas pessoas. Acho que esse que é o grande negócio. E aí eu acabo falando demais, né, Giovana? Ainda bem que na entrevista eu consigo ficar caladinha, né, Giovana? Quando eu tô entrevistando, eu fico só ali perguntando. Mas hoje é seu dia especial, pode falar. Tem problemas. Tem uma coisa só que eu acho que é muito importante falar aqui também, além dos grupos de mulheres, né? Quando você perguntar o que foram os movimentos que fizeram isso. Todos os movimentos de gestão e todos os movimentos da sociedade de forma geral têm favorecido o espaço para a mulher. O que eu estou dizendo? Há poucos dias agora eu fiz uma entrevista com uma mulher que trabalha com ESG, ou ASG, como queiram dizer, né? Que dentro de uma grande empresa. A gente ainda nem colocou no ar, na verdade, vai lá pro Agroevendas, né? Pro meu podcast, mas eu conversei com ela e aí ela citou diversas situações ali, né, sobre sustentabilidade, sobre governança, onde o papel da mulher é importante por isso. Aqui, se a gente pegar todas as entrevistas já feitas no quadro Mulheres no Agro aqui, né, do nosso canal aqui, tem um monte de exemplos também que elas trazem e elas sempre falam, né, ter a mulher hoje é importante porque traz a diversidade mais para a pauta, traz um outro perfil para atuar. E aí eu acho que não é nem só sobre mulher, né? Mas é que o mundo inteiro, e aí a pandemia trouxe isso cada vez mais forte ainda, né? Aflorou mais ainda, assim. O mundo inteiro está entendendo que não é só sobre pensar em números, apesar deles serem muito importantes, direcionadores, né? Eu acabei de falar, tem que entregar resultado, porque senão não vai continuar.
Mas não é só sobre números, não é só sobre fazer uma empresa crescer a qualquer custo, porque isso não é sustentável ao longo dos anos, sabe? As Sim, empresas já entenderam que ter um ambiente de trabalho melhor ali e o ambiente de trabalho melhor envolve a pessoa se sentir confiante onde ela está, ter um líder preparado para ajudar na hora que ela precisa, ser ouvida, se sentir em um ambiente seguro, envolve muita coisa, né? Não é mais aquela sim, questão só de quais os benefícios que eu recebo quando eu sou contratada, qual que é o meu salário, qual que é a minha comissão, tudo isso, de novo, tudo isso é importante, né? Não dá para sim, viver só de respirando um ar de alegria e pronto, né? A gente não se sustenta com isso. sim, Mas é fato que não é só sobre dinheiro. E que, eu digo até mais, Giovana, a gente faz muito mais dinheiro quando a gente está se sentindo confiante e confortável onde a gente está. Então, sim, sim, a gente precisa, até se for pensar só mais ali no lado mais frio, mais financeiro, mais das metas, né? A gente precisa pensar nas pessoas em primeiro lugar. Porque é através delas que a gente faz os números, né? Então, sim, ter mulheres envolvidas em cargos de gestão traz um pensamento diferente, traz a diversidade para a realidade da empresa, né? uhum, E não só mulheres, né? Mas pessoas de origens diferentes, de vivências diferentes, de áreas de atuação diferentes. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha um ambiente muito mais rico. E é o que está acontecendo, né? Então, todos os sim, movimentos de exigências de mercado, de tudo que está sendo cobrado para que o país faça ou para que uma empresa, um produtor faça, tudo isso está muito alinhado com esse espaço que a gente sempre quis, né? Agora a gente está quase que com a faca e o queijo na mão para a gente fazer acontecer, né? sim. É, o bom que é a inclusão também, né? Do jeito que você falou antes, que a Sim, inclusão para todos e motivação, né? Motivar e agir da mesma forma. com certeza, com certeza. É, então foi muito bom, muito inspirador conversar com você aqui hoje, em especial que hoje comemoração do Dia da Mulher, né, que vai ao ar. E que mensagem final você pode deixar para as mulheres no agro, brasileiro, seja elas estudantes, técnicas, produtoras, ou líderes ou empreendedoras de diversas áreas? Eu vou deixar um recado aqui com mais do que um item só, tá? Eu não vou dizer Tá só bom. isso aqui e pronto, Giovana, que eu acho que é uma junção de fatores que faz a gente se fortalecer, né? Sim. Então, primeiro, trabalhem muito autoconhecimento e fortalecimento pessoal, sabe? E isso envolve não só estudar, fazer algum tipo de coaching, se é ir para um psicólogo, se é através da espiritualidade, não sei como, sabe? Assim, mas busque Uhum. estar em ambientes que te fazem bem e até em ambientes mesmo com amigos. Tem algum lugar que você tá com um monte de gente que só te faz mal, só te faz se sentir menos capaz, tá Sim. errado, sabe? Tem alguma coisa errada aí. Não, se você tá num ambiente com amigos e com pessoas que você gosta, você tem que se sentir bem ali. Ou tem alguma coisa errada dentro de você que você precisa trabalhar, ou tem alguma coisa errada dentro desse ambiente que não tá te fazendo bem. E aí a gente Sim. precisa muito trabalhar autoconhecimento e se fortalecer. Eu trabalho muito a parte de talentos, né? Quando eu faço os cursos aqui para o pessoal se conhecer cada vez mais e saber fortalecer cada vez mais aquilo que a gente é bom, ao invés de ficar Sim. buscando ser igual ao outro, que o outro deu certo porque o outro faz aquilo. Né? Então, essa é a primeira coisa. Se fortaleça, pense muito em você. E aí, uma outra coisa muito importante, né? Um recado mais relacionado à coragem. É desafiador gravar um vídeo? É desafiador. É desafiador você entrar numa empresa e você, às vezes, dar a sua opinião e ser firme com isso? Muito. Às vezes a cara queima, a barriga dói, né? É desafiador você ir pro campo e trabalhar num lugar que às vezes só tem homem e é só você de mulher? É, mas enquanto você ficar aí só morrendo de medo e se privando de fazer alguma coisa porque você acha que ainda não tá preparada, porque você acha que não vai dar conta e tá com medo, não sei o quê, não vai acontecer, né? As coisas que você tanto quer aí na sua vida, que você olha às vezes para os outros e admira, não vão acontecer. Então a gente precisa se colocar em situações de desconforto, porque é assim que a gente cresce, né? Então se Sim. conhecer muito e se desafiar, ter que seja um estalo assim, ó, um segundo de coragem para agir e deixar esse segundo tomar conta das suas decisões aí e fazer acontecer, experimentar,
atuar em áreas diferentes, dizer não na hora que quiser dizer não, sabe? Acho que tem muita coisa aí que a gente pode e deve levar para nossa vida, Sim. pra gente se fortalecer e pra gente cada dia mais que a gente acredita na gente, que a gente confia na nossa capacidade, reconhecendo os nossos erros e as nossas dificuldades, mas a gente confia, a gente sabe que a gente vai dar conta. Cada vez mais o mundo inteiro em volta enxerga isso também, sente essa confiança e também traz um pouco de abertura de porta, traz um pouco de também, sabe, de confiança, assina embaixo nessa Sim. confiança aí e muita coisa acontece. Então, se é Deus, se é o universo, sei lá em que cada um acredita aqui, né? Mas eu acredito muito em Deus e eu sei que Ele dá pra gente todas as ferramentas, mas Ele também espera Sim. que a gente faça a nossa parte, que a gente Ah, faça não acontecer. é basta ter a ferramenta, né? Tem que agir É isso também. aí. É isso aí. Acho que o Então, para recado é finalizar, esse. o recado é esse. Então, para finalizar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite hoje, em ser entrevistada, porque você que entrevista, geralmente, né? Sim. E nesse 8 de março, dedicado ao Dia da Mulher, eu quero parabenizar todas as mulheres, parabenizar você, e agradecer por estar aqui e ter aceitado por esse bate-papo. Foi muito bom, gostei muito. Foi minha primeira experiência e eu gostei muito. Tá vendo, E Giovana? Ó, tá o recado aí pra todo mundo. Giovana tá no terceiro período e tá aqui fazendo entrevista. Ficou nervosa? Olha, fez super bem, deu tudo certo. Então a tudo gente precisa certo. fazer acontecer. Deixa eu É, mandar meu abraço também, Giovana. Eu tô só pode aqui, mandar. né, de entrevistada, mas poxa, deixa eu mandar um Sim, super beijo aí pra todas as mulheres que fazem nosso agro acontecer. Seja lá dentro da porteira, né, lá no campo, seja fora da porteira, na cidade, dentro dos escritórios. Também é muito importante o papel de todo mundo que tá aí, seja em qualquer etapa, mas contribuindo. E tenho certeza de que tem muita coisa boa esperando por vocês aí, a partir do momento que vocês acreditarem e fizerem acontecer. sim. Então é isso. Obrigada pela presença e obrigada a todos que assistiram nossa entrevista do canal. E curtam aqui, compartilhem Curtam, com ativem todo o mundo, né, sininho, compartilhem Giovana? com todo mundo. Um beijo. Beijo, gente, até mais. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!